Romanos 8:31. Estou vendo aí muita gente nova, muitos visitantes. Meu nome é Nicolas, eu sou um dos pastores da comunidade e vou estar compartilhando aí com vocês a palavra essa noite. Seja bem-vindo, para você que é a primeira vez ou você que está vindo aí há pouco tempo. Sinta-se em casa. Romanos 8:31. Vamos ler do 31 ao 39. Aqui conclusão, pois chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos dar uma pausa aí para a gente ir entendendo ponto a ponto. Então Paulo aqui ele está... Em Romanos 8, Paulo vai estar concluindo uma mensagem, uma parte da carta aos Romanos em que ele iniciou lá em Romanos 5. Mas eu acho importante, e até deixo de incentivo e convite aí para os irmãos, ao longo da semana estarem meditando nessa carta aos Romanos, para que você se aprofunde um pouco mais a respeito da teologia usada por Paulo nessa carta, uma teologia que fala a respeito da graça de Deus, uma teologia que direciona todo o agir em relação de Deus ao ser humano, mas totalmente focado na figura de Deus e na figura de Jesus. Então, para a gente entender um pouco daquilo que Paulo estava falando em Romanos 8, a gente precisaria se aprofundar um pouco mais desde o 5. Então eu deixo de convite para os irmãos estarem lendo Romanos 5 até 8, ou de preferência desde o 1, que é para você se aprofundar um pouco, porque essa é uma carta muito rica, uma carta muito prazerosa e poderosa nesse sentido de gerar em nós um entendimento a respeito da teologia usada por Paulo e a respeito daquilo que Deus fez em nosso favor e a respeito de quem nós éramos ou de quem nós somos sem esse agir de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente começa aqui a falar sobre isso, a gente precisa entender de que Paulo está se referindo a tudo que ele ensinou desde o 5 acerca das bênçãos e da segurança que os cristãos desfrutam quando têm um relacionamento genuíno com Deus. Então, nesses capítulos anteriores, nós temos a oportunidade de apreciar a grandeza da obra de Deus para salvar todos aqueles que recebem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, lá em Romanos 1, a gente vai passar um pouco, a gente não vai conseguir ter esse entendimento de tudo, mas em Romanos 1,16, Paulo claramente mostra que o Evangelho de Jesus, Romanos 1,16, que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação daquele que todo crê. Então, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê no Evangelho, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação do indivíduo, do ser humano. Então ele apresenta a graça como um aspecto fundamental do caráter de Deus. E o Evangelho como meio de oferecer essa graça aos pecadores. Então a gente entende, a graça de Deus é um dos aspectos fundamentais da característica do próprio Deus. E o Evangelho, ele apresenta essa graça de Deus. É um meio de oferecer essa graça de Deus aos pecadores.
Quando a gente lê lá Romanos, a gente vê que em alguns momentos é meio pesado, porque fala a respeito de quem nós somos como pecadores, fala um pouco a respeito da ira de Deus em relação a esses pecadores, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que transmite muita esperança para todos nós. É uma mensagem não pessimista, mas uma mensagem esperançosa. E quando a gente começou a ler aqui Romanos 8:31, a gente já começa aqui, conclusamos, pois chegamos diante desses fatos. Então é uma série de fatos que o apóstolo Paulo vem apresentando em Romanos, e ele termina Romanos 8:31 dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas perceba que isso é precedido de uma série de fatos, uma série de fatores que estão baseados na graça de Deus. Então lá em Romanos 3:24 diz que os pecadores são justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina isso. Imagina Ele morrendo por nós, nós ainda sendo pecadores. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. São alguns desses fatos, algumas dessas características do próprio Deus, que permitem que nós tenhamos essa resposta para essa pergunta que Paulo fez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente entende, a gente começa a ver que a carta aos Romanos, ela anima os santos nas suas batalhas diárias contra a tentação e contra outras provações. Mais à frente a gente vai falar disso. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira do próprio Deus. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É um resumo aí de Romanos 5:9-10. Muitos mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Por meio de um homem entrou o pecado, e por meio de um único homem nós temos acesso, nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. E esse homem é Jesus. Como eu falei, alguns fatos, e eu incentivo os irmãos a lerem, a meditarem ao longo da semana em Romanos. Vamos voltar lá para Romanos 8. No 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Acho que nos dias de hoje,
Em muitos lugares existe um evangelho sendo pregado, um evangelho de coach. A gente está aqui meditando a respeito de uma passagem que talvez gere em nossos corações uma motivação, um ânimo ou até um sentimento de alta importância. Mas nós precisamos entender tudo aquilo que precede antes dessas perguntas. Para que nós tenhamos essas respostas, nós temos uma série de fatores e uma série de características para dizer que somos escolhidos, ou se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou falando aqui de um evangelho de coach para dizer para você que você é o centro de Deus. Não é isso. Mas a gente vai, à medida que a gente vai se aprofundando nas Escrituras, a gente vai entendendo quem somos, quem nós somos sem Deus. E eu preciso te falar, eu preciso te alertar para tomar cuidado com esse evangelho que está sendo pregado em muitos momentos e compartilhado até mesmo na internet por muitas pessoas, em que diz que o ser humano é o centro de Jesus. Nós não somos o centro. Existe um fundamento, existe um centro, existe um alicerce. E tudo aquilo que foi criado, foi construído através desse alicerce, através desse fundamento, não aponta para o ser humano, mas aponta para Jesus. E Ele é o centro de tudo. Sim, Ele nos ama e não existe nenhuma acusação para aqueles que estão debaixo do seu senhorio e que foram alcançados pela sua graça, mas nós não somos o centro. Porque existem pessoas que estão acreditando que são o centro. Porque existem coaches pregando um evangelho de motivação para que o ser humano se sinta confortável e não se sinta confrontado pela palavra de Deus. Sim, o evangelho de Deus nos coloca em uma posição de esperança, em uma posição de confiarmos em Deus, mas Ele não nos coloca em uma posição de conforto, em uma posição em que podemos sentar, podemos viver, podemos andar, trabalhar, estudar, sem termos a real dimensão de quem somos e de que somos totalmente dependentes e carentes da graça de Deus. Eu não estou pregando, eu não estou compartilhando nada de coach com você. E essa palavra, em muitos momentos, ela tem sido distorcida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Pai nos declarou justo através do Filho, de modo que Ele não nos condenará. Isso é o centro, não é você, não sou eu. Se existe um meio, esse meio não sou eu, esse meio não é focado, não está direcionado para nós. Mas se Ele nos declara justo, Ele nos declara justo através do Filho. Porque o Filho é o centro e foi o Filho que morreu numa cruz por mim e por você. Eu queria ler para você aqui algo que foi escrito pelo pastor Aldair dias atrás e foi compartilhado na nossa página na internet, em alguns grupos.
Porque quando meditamos e refletimos a respeito da graça de Deus, a respeito da justificação, eu não sei quanto a você, mas eu fico pensando, nossa, quão injusto isso é. Que troca injusta foi essa? Mas que bom que Deus é Deus. Graças a Deus, Deus é Deus. Graças a Deus, Ele mesmo não pensa como eu e como você. Graças a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso me parece muito injusto. Pelo menos eu acho isso muito injusto quando eu olho para mim. Ou quando o ser humano entende quem ele é sem Deus, sem a figura de Jesus. Deixa eu ler para vocês. A cruz de Cristo nos faz vislumbrar aquele que é justo e justificador. É exatamente nela que somos justificados. Quando nos agarramos a Ele, a sua perfeita justiça, obediência e retidão são colocados sobre nossas vidas. Como falou Lutero, eu recebi aquilo que era dele e ele recebeu aquilo que era meu. Se existe alguém que merecia algum castigo, esse era eu e era você. Como disse Lutero, eu recebi aquilo que era dele e ele recebeu aquilo que era meu. Me parece meio injusto. E qual deveria ser a nossa posição diante disso? Quando eu reflito, quando eu medito sobre isso, querido, eu não sei você, mas o meu coração queima de gratidão, queima em louvor e adoração a Deus por ter permitido, por ter nos apresentado um meio para que eu e você pudéssemos sair de uma vida totalmente perdida e ser achado, ser encontrado por Ele. Então, continuando naquilo que o pastor Aldo escreveu, isso jamais deve ser esquecido. O homem, quando coloca sua fé em Jesus, ele não vai se tornando justificado em um processo progressivo. Na realidade, ele é declarado justo no mesmo momento. Todos os seus pecados não somente são perdoados, mas apagados. E perdem o poder de ofensa à majestade e beleza de Deus. Isso é o entendimento de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não porque existe alguma força, algum brilho. Não porque eu e você sejamos o centro. Mas porque Ele assim decidiu fazer pelos seus filhos e filhas. Precisamos ter a consciência de que o nosso arrependimento não aumenta ou diminui o amor de Deus diário sobre nós. Na realidade, ele é sim uma resposta de gratidão pelo perdão recebido. Porque a estabilidade do amor de Deus mostra o quanto seguro eu estou em seu ato de redenção. Fomos justificados pela justiça perfeita que estava sobre Jesus na cruz.
Isso parece injusto para você ou não? Um justo, alguém sem pecado algum, alguém sem nenhum defeito, nenhuma imperfeição, morrer numa cruz por mim, miserável pecador. Então a fé que temos nele nos coloca com o próprio Jesus na cruz, crucificados com ele, nos coloca no túmulo, sepultados com ele, nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, entendendo o sacrifício do Filho de Deus na cruz, que passamos a ter o direito ao que Cristo fez. É quando nós temos esse entendimento, esse posicionamento de fé, que nós somos justificados e nos apropriamos de algo que não era nosso. Então, teologicamente, biblicamente falando de apropriação, a apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. É quando nós entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disso. Então, o próprio Paulo, em um outro momento, lá em 1 Timóteo 6:12, ele diz: toma posse da vida eterna. Até esse mesmo tomar posse, em alguns momentos, é distorcido. E muitas pessoas querem tomar posse de uma série de coisas que Deus não deu para elas. Mas tomar posse nesse sentido, nesse entendimento de justificação e apropriação, é de nos apropriarmos, de recebermos algo que não era nosso. Então, se a gente for ver lá no nosso dicionário, o dicionário da língua portuguesa, o que quer dizer apropriação, é um ato ou efeito de apropriar-se, de se tornar próprio, adequado, adequação, de tornar próprio algo que não é nosso. Não sou advogado, talvez aqui tenha advogados, mas no termo jurídico, a apropriação é o ato de tornar própria alguma coisa que não era sua. Uma ocupação, no termo jurídico tem lá, estou vendo a Mariana aqui de advogada, acho que tem mais alguém, de manhã tinha bastante. A apropriação indébita, né? Somos justificados e nos apropriamos através de Jesus. Nós recebemos essa justificação através de Jesus. Uma apropriação que nós não temos, não tínhamos e nunca teremos merecimento algum, mas Ele decidiu assim fazer, com base na sua graça e no seu amor e na sua misericórdia. Então vamos lá para o 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Ele ainda intercede a nosso favor. Então quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim e para você,
Ele olha e ele enxerga ou você sozinho, ou olha para você e enxerga em você o próprio Jesus. É isso que nos dá o direito de termos esse entendimento de que não existe nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando Deus olha, Ele olha para você e vê na sua vida Jesus. Ele olha para você e através de você Ele vê Jesus. Ele vê que os nossos pecados foram apagados, foram perdoados através de Jesus. Todo cristão alcançado pela graça da justificação plena e eterna de Deus será julgado e responderá por suas ações. Portanto, compareceremos à presença do Senhor com nossas memórias, sobretudo o quanto realizamos por meio do corpo durante nossa existência na terra. Entretanto, reconheceremos que nossos pecados e faltas foram todos lavados e apagados para sempre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu repito, nem coach eu sou, querido, mas você precisa entender aquilo que Ele fez e quem nós somos. E precisamos ter cuidado com esse evangelho de coaching. Paulo afirma que todas as três pessoas divinas agem para o nosso bem. Lá em Romanos 8, 26, 27, o mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8, 34, Cristo Jesus também intercede por nós. E no 8,31, como lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então perceba que Paulo nos leva metaforicamente a um tribunal universal de justiça e afirma que nenhuma acusação formal pode ser apresentada contra o cristão, porquanto Deus, o próprio Deus, o supremo juiz, já proclamou seu veredito final de inocência. O valor da pena ou fiança foi pago pelo nosso advogado na cruz do Calvário. Existe um meio, existe um poder no Evangelho de Deus, e esse poder revela a graça de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos fazer um parênteses aqui, abre comigo aí em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4, 7. Vamos ler até o 18. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder
que a tudo excede e provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações da graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então Paulo descreve a fragilidade da pessoa humana. Então ele até representa aqui essa pessoa como um vaso de barro. Isso pode ser observado na própria vida de Paulo. O quanto ele sofreu, o quanto ele foi perseguido por amor a Deus, amor ao Evangelho, amor à palavra de Deus. Em suas constantes adversidades e perseguições. Mas ao mesmo tempo que ele compartilhava dessas aflições, ele compartilha de uma segurança e de uma esperança que não é passageira, de algo que é eterno, de algo que é muito maior do que toda e qualquer circunstância. Nossos sofrimentos são reais e dolorosos, por vezes até desesperadores. Contudo, o cristão jamais os atravessa sozinho, mas sempre na solidária e poderosa companhia do Pai em Cristo Jesus. Somos encorajados a fixar nosso olhar de fé na glória eterna e não somente nos momentos circunstanciais e passageiros dessa nossa curta experiência na terra. Alegrias e tristezas passam muito depressa e não devemos, portanto, nos prender a qualquer uma delas. Fixamos os nossos olhos naquilo que é eterno e naquilo que não é passageiro. Concentrar toda a nossa atenção nos eventos visíveis do dia a dia pode nos levar ao desânimo. Talvez muitos de nós se sentem desanimados, se sentem desesperançosos, se sentem perdidos, se sentem incompletos, porque estão fixando os seus olhos, estão fixando a sua atenção e esperança
naquilo que é passageiro. Apesar das realidades invisíveis, não palpáveis, não terem aparência de realidade, elas têm um valor eterno e são imperecíveis. Por isso nós somos estimulados a olhar para o céu, de onde vem chegando o nosso Salvador em glória, e onde vamos viver para sempre. Não para as aparências transitórias do cenário desse mundo, mas a nossa esperança e o nosso olhar para aquele que vai retornar e vai colocar debaixo dos seus pés tudo e todos, e vai reinar sobre tudo e todos. Então lá em Romanos 8 nós lemos uma parte em que diz que: contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. De fato, nós somos realmente mais do que vencedores. Mas isso está relacionado a uma participação totalmente ativa do próprio Deus em relação à nossa salvação. É nisso que consiste essa vitória. O fato de sermos mais do que vencedores não consiste no fato de nós queremos acumular riquezas, queremos acumular bens. Não estou dizendo que isso é errado, mas existem muitas pessoas que focam todos os seus esforços em acumular coisas na terra, e para a sociedade essas pessoas são consideradas vencedoras, porque possuem muitas coisas, possuem posição, possuem dinheiro, riquezas. Mas ainda assim, essa pessoa que é considerada pela sociedade como uma vencedora, ela pode terminar a sua corrida como um perdedor. E aquele que talvez não tenha acumulado, ou talvez não tenha tido esse reconhecimento da sociedade de alguém vitorioso, ou que para a sociedade é um perdedor, talvez esse termine a sua corrida como um verdadeiro vencedor. Porque quando meditamos a respeito disso, essa é a verdadeira vitória a qual o apóstolo Paulo está se referindo. De terminarmos a corrida e sermos premiados, sermos agraciados com a maior vitória que nós podemos ter, que é uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo e ao lado do Pai. Sim, o sofrimento sempre fez parte da vida do cristão. Talvez muitos de nós tenham passado por dificuldades, sofrimentos, ou estejam passando. Mas quando a gente olha para o povo em Israel, quantos anos eles sofreram, quantos anos eles foram perseguidos. Mas isso não ocorre para separar o povo de Deus. Mas isto justamente ocorre para conduzi-los a um caminho, conduzi-los a uma salvação. Lemos em 2 Coríntios a respeito das tribulações, a respeito daquilo que elas produzem, e a respeito de que o nosso olhar tem que estar fixado não nisso, não nas dificuldades do dia a dia, mas naquilo que é eterno.
Então comece a imaginar a grandeza da graça de Deus em converter alguém de inimigo para amigo do próprio Deus. Cantamos aqui que somos amigos, mas perceba quão maravilhosa é essa vitória, quão maravilhosa é essa possibilidade que o próprio Deus nos apresenta de sermos acolhidos como filhos e filhas, de sermos adotados, obrigado amor, de sermos adotados pelo próprio Deus como filhos e filhas. Portanto, estou seguro que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores, mas essa vitória não cabe a mim e a você. Essa vitória não é dada pelo meu esforço ou pelo seu esforço. É impossível fugir do amor de Deus. Nada e nenhum ser do universo poderá nos separar do alcance do Espírito de Cristo. A única pessoa que não consta nessa lista e que poderia fazer isso seria o próprio Deus. No entanto, é Ele mesmo que justifica aqueles que foram chamados por Ele. Eu queria que você colocasse de pé, você ficasse de pé junto comigo.